Glória Web TV, evangelizando pela internet. Caríssimo amigo, caríssima amiga, após Deus ter criado e falado com o homem, agora é o momento de o homem responder a ele. É nesse movimento de resposta do homem a Deus que se dá a chamada amizade. A Constituição dogmática Dei Verbum ensina: aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigo, convive com eles, para os convidar e admitir a comunhão com ele. Esta economia da revelação realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, e as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Porém, a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, manifesta-se-nos por esta revelação em Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. A amizade é uma via de mão dupla, requer reciprocidade. Deus ama o homem, portanto é necessário que o homem o ame de volta para que exista a amizade. A resposta do homem ao Deus que fala é a obediência da fé, ou seja, ouvir com todo o coração, para além do sentido auditivo. O Catecismo da Igreja Católica ensina sobre a obediência da fé dizendo: obedecer, na fé, significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe, e a Virgem Maria sua mais perfeita realização. O Catecismo cita dois grandes exemplos de obediência pela fé: Abraão, o pai de todos os crentes, e Maria, bem-aventurada, a que acreditou. Quanto ao primeiro, ensina que a Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, vive como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente Abraão ofereceu seu único filho em sacrifício. Abraão realiza assim a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar a realidade que não se vê. Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta da justiça. Graças a esta fé poderosa, Abraão tornou-se o pai de todos os que haveriam de crer. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A Epístola aos Hebreus proclama o elogio da fé exemplar dos antigos que deram o seu testemunho. No entanto, Deus previa para nós algo melhor: a graça de crer em seu Filho Jesus, o autor e realizador da fé que leva à perfeição. Sobre Maria, bem-aventurada a que acreditou, o Catecismo diz: a Virgem realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível a Deus, e dando seu assentimento: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel a saudou: bem-aventurada que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. É em virtude desta fé que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Durante toda a sua vida e até sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou.
Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Alguns podem se perguntar-se: não foi Jesus o maior exemplo de fé? A resposta é não, pois embora o corpo e a alma de Jesus tenham sido criados por Deus, é inadequado dizer que Jesus foi uma criatura, pois ele é também o Criador. Jesus também viveu a obediência, mas não é adequado dizer que ele tinha fé, pois ele é objeto da fé. Os homens devem ter fé nele, e por isso que Maria é o ápice da fé. O Catecismo diz que a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. É ao mesmo tempo e inseparavelmente o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Assim, crer em Deus significa crer também naquilo que Ele revelou. Significa também crer naquele que Ele enviou. Ou seja, crer em Deus é crer em seu Filho, bem-amado. É da mesma forma, é crer também no Espírito Santo, pois é Ele que revela aos homens quem é Jesus. Portanto, a Igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Catecismo elenca algumas características da fé. Primeira, a fé é uma graça, é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Segunda, a fé é um ato humano. Na fé, a inteligência e vontade humana cooperam com a graça divina. Crer é um ato de inteligência que assente a verdade divina amando da vontade movida por Deus através da graça. Terceira, a fé está relacionada à inteligência. O homem crê por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode enganar-se e nem enganar. O assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do espírito. Quarta, a fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus que não pode mentir. As verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior que a que é dada pela luz da razão natural. Quinta, a fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs a sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais penetrante despertará por sua vez uma fé maior, cada vez mais ardente de amor. Segundo Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo melhor para crer. Sexta, a fé não se opõe à ciência. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Muito obrigado e até semana que vem.